Salve, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao UOL para mais um bate-papo dos canalhas. Semana passada, quem não conseguiu se conectar para essa nossa entrevista semanal fui eu, né? E justamente no dia do meu amigo Celso Unzelt. Hoje, quem está enfrentando problemas técnicos é o Rodrigo Viana. Então, estou aqui sozinho para conversar com essa fera aí que botou uma chuteira de ouro aqui na frente, mas ele tem duas, né? Dá para calçar os dois pés. O cara é um fenômeno, o cara é ídolo até hoje no Vasco, no Grêmio, no Porto, no Sporting. O cara, além das duas chuteiras de ouro, foi artilheiro do mundo e não parou há tanto tempo assim. Eu estava conversando aqui com ele e com o Rodrigo Viana antes de começar a entrevista, dizendo que na época de Pelé, de Tostão, de Ademir da Guia, de Rivelino, de Zico, de Sócrates, de Falcão, na época de um tal de Jardel, centroavante, goleador, Renato Gaúcho e tantos outros astros, Carlos Alberto Torres, do futebol brasileiro, ninguém se preocupava em entrevistar jogadores do passado. Todo mundo queria conversar com os craques do presente. Hoje, salvo algumas exceções, evidentemente, eu acho que é muito mais saudável a gente reviver os momentos de ouro do futebol brasileiro, trazendo personagens como o Jardel. Ô Jardel, que prazer em te receber aqui, meu amigo. Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus, eu estou um pouco cansado, fiquei 15 dias fora do Brasil, oferecendo os meus jogadores, abrindo portas para a próxima janela. Então, estou muito cansado, foram 15 dias, dormindo tarde, acordando cedo, com reuniões marcadas, mas foi muito prazeroso e foi muito bom. Ah, e você joga muita bola também, né? Isso cansa também, né, na sua idade. Não jogo bola, eu faço gol. De cabeça ainda, Jardel? Eu sempre posto no meu Instagram, né, meus gols. É muito difícil não fazer gol. Então, o único jogo que que eu me lembre foi no Porto. Eu fiquei 4 jogos sem fazer gol. Aí o presidente me pegou, vamos ali tomar um banho. Aí me levou na mulher, deu aquela rezadeira e tal. Nunca mais parei de novo. Ah, tem isso em Portugal, é? Onde é que não tem? Oh, essa é uma novidade para mim. Achei que era uma coisa muito brasileira, africana, caribenha. Mas foi orientação do presidente. Vamos ali comigo, que no próximo jogo tu vai fazer logo 2 ou 3. Aí foi o que aconteceu. É verdade que você combinava com o presidente salário e tal, de acordo com o seu rendimento, que você garantia que ia fazer não sei quantos gols, ia ser artilheiro, ia ser campeão? Na realidade, era assim, ó. Eu cheguei, fiz o meu contrato normal, aí chamei o presidente, acabei de assinar o contrato do presidente, quero fazer um outro contrato com o senhor. Eu falei, qual? Eu quero isso aqui, se eu for artilheiro e campeão. Se eu for artilheiro e não for campeão, não quero. Então foram 4 anos, 3 campeonatos e 4 vezes artilheiro de seguida, entendeu? Foi um valor. Onde é que você fez mais gols? No Grêmio? No Porto. No Porto? Fiz 200 e pouco. Caramba, você já tem o quê? Tirando os gols aqui das peladas agora de Master, você tem uns quase 500 gols. 503 gols só como profissional. Se eu for contar beleza. Master, juvenil, júnior, chega a 800 a 900. Uau, que maravilha. Ô Jardel, nós te convidamos para falar do Jardel artilheiro, do Jardel jogador, do Jardel ídolo e tal. No final do programa, se você quiser, você vai falar dos perrengues desta vida, né? Agora estamos todos enfrentando essa pandemia aí, todo mundo cansado de ficar recluso em casa e tal. Mas nos primeiros 50 minutos aí eu quero relembrar a sua carreira e contar quem é o Jardel para as novas gerações. Pessoal que nasceu e adora futebol, mas mais ou menos quando você estava
parando de jogar, ou quando você ainda estava no auge, mas todos novinhos e tal, ninguém viu você jogar. Você começou no Vasco da Gama, é isso? Na realidade, eu comecei na base do Ceará, no Dente de Leite, no infantil, no juvenil e no júnior. O Ceará não quis ficar comigo, eu fui para o meu clube de coração, que é o Ferroviário. Em 91, nós fomos a disputar o torneio no Rio de Janeiro, Paraíba do Sul, Rio Bonito, Macaé. E eu voltei, e muitos rumores que o Corinthians, o Vasco e o Flamengo estavam interessados. O Vasco chegou primeiro, mandou a passagem, eu fui à avaliação e fui aprovado. Então, antes disso, existe o Jardel, jogador de rua, o Jardel que pegava 4 ônibus para ir para o treino. Hoje, o pai do moleque vou deixar meu filho de Uber no treino. Pô, tá de sacanagem. Você acha que isso atrapalha o jogador moderno? Estão modernizando demais. E, eu acho que quando você está com 13, 14, 15, 16 anos, você tem que jogar responsabilidade para ele. Vai de ônibus, volta, se cuide, orientar e educar, para que, se não for um jogador, seja um cidadão. Bom, você está vendo o dedo do Rodrigo Viana aí que está tentando Vem no voltar. meu olho aqui, o dedo dele vem no meu olho. Bom, você ficou quanto tempo no Vasco e com quem que você jogou lá? Lembra pra gente aí os seus companheiros do Clube de Regatas. Cheguei no Vasco em janeiro de 91. Era o Joel Santana, Pimentel, Carlos Germano, Alexandre Todo, Cabeça de Caranguejo, Ricardo Rocha, Cássio, França, Luizinho, Giovanni, Carlos Alberto Dias, Valdir, Denner morreu antes da final de 94, Bismarck, Hernani, Pedro Renato, Ian, Jean. Uma safra muito boa. Que magnífico. Pô, a torcida do Vasco já deve estar chorando, hein? Você falou do Denner, né, que morreu, craque. Você jogou com o Valdirã também, que morreu, né, abandonado na rua, né, enfrentou uma série de problemas. O Valdirã morreu, eu não sabia. O Valdirã? Eu joguei com ele no Criciúma. Jogou, né, no Criciúma. Mas jogou no Vasco. Ah, no Vasco não. Muito triste o que aconteceu com ele. Eu acredito muito que o poder está na gente. Como eu tive alguns problemas, graças a Deus foi depois que eu quase parei, a gente muda quando a gente quer, a gente toma as atitudes certas, a gente anda com as pessoas certas. Então, hoje eu procuro me preservar e me blindar para que o mundo real não entre dentro de mim. O mundo real meu é com a família, é com pessoas boas perto da gente, que venham para agregar. Porque quando o jogador desponta, ganha dinheiro, fica famoso e tal, atrai todo tipo de personagem, né, Jardel? Sem comentários, sabe que sim, o povo, principalmente as meninas, quando vê uma chuteira, um carrinho novo. Maria Chuteira, tem muita? Tem. Eu tenho uma aqui em casa, a minha esposa, mas a minha chuteira agora é só dela. Muito bom, muito bom. Ela tá rindo. E você ficou quanto tempo no Vasco, Jardel? 91, esqueci de responder, 92, 93, 94. Janeiro de 95 me apresentei no Grêmio. Então, como é que o Vasco te emprestou, né, para o Grêmio? Né? Você não foi comprado imediatamente. Né? Eu fui porque teve um jogo no Maracanã que o juiz apitou, disse que apitou e não tinha apitado. O Maracanã estava vazio, foi Vasco e Botafogo. Eu entrei de cara com o goleiro e escutei o apito, era da arquibancada, sabe? E parei. Aí o treinador me tirou depois, em seguida. Eu saí puto, querendo ir embora. Falei pro Eurico Miranda que queria ir embora. E aconteceu aquilo lá e a torcida me chamava de grandalhão desengonçado.
Aí eu fiquei desgostoso e pedi para ser emprestado. Eu ia para o 15 de Piracicaba, acabei indo para o Grêmio. E tive a escolha certa. Bom, vamos continuar essa conversa agora com o Rodrigo Viana. Tá tudo ok aí, Rodrigo? Olha, João, parece que agora finalmente está. Na última semana, a internet não te deixou participar do programa. Acho que hoje você falou assim, eu vou dar o troco. A internet nunca cai, hoje ela caiu. Ô, Jardel, boa tarde. Às vezes a gente cai na vida, né, Jardel? Aí volta. Como é que cair e voltar? Você que já caiu e voltou tantas vezes. Eu não digo que eu caí, eu digo que foi um momento, como se fosse uma página de um livro. Eu fiquei 10 anos no top do futebol mundial, alto nível. E em 2001, 2002, tive alguns problemas, mas que hoje estão superados. Cair faz parte da vida, difícil é levantar. Cair e se entregar é uma coisa que são para poucos. É aquela história, né? Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Chorei, não procurei esconder. Todos viram, fingiram. Pena de mim não precisava. Ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Dar a volta por cima que eu dei, quero ver quem dava. Um homem de moral não fica no chão, nem quer que mulher lhe venha dar a mão. Reconhece a queda e não desanima. Levanta, sacode a poeira. Ele dá a volta por cima. Ah, que legal. Bom, o Rodrigo, sou eu mesmo. É noite ilustrada. Eu tô cultivando uma barba branca aqui para ver se eu arrumo um bico de Papai Noel no fim do ano agora, viu? Não sei se vai ter Natal esse ano no mundo. Mas tá muito charmoso, viu, seu João Carlos Albuquerque. Ô, Jardel, eu não sei aí, eu peguei agora, já perdi os 10 primeiros minutos, mas não sei se o João já abordou com você. Acho que não. A gente estava, eu com o João, discutindo o seu currículo antes da começar a entrevista. Vocês já devem ter falado aí da chuteira de ouro, né? Você teve um momento na sua carreira que você foi simplesmente o maior artilheiro da Europa, cara. Quer dizer, você foi o maior artilheiro do mundo, praticamente. Do mundo, né? Você alcançou muita coisa, né, Jardel? Passei muita coisa e, com propriedade, posso te responder o que você quiser perguntar. E fui considerado, ganhei 4 bolas do mundo, artilheiro do mundo pela FIFA, o único brasileiro que tem 2 chuteiras de ouro, acho que junto com o Neymar. Não, o Neymar não foi artilheiro da Libertadores, se eu não me engano. Foi artilheiro da Libertadores e da Champions League também. Então, eu posso dizer que eu conquistei o mundo, mas não conquistei sozinho. Ninguém faz nada só, com a ajuda dos meus companheiros. Sou muito grato por essa minha história, esse legado. Sou muito mais grato ainda por esse momento que eu vivo. E quem te preparou para isso? Foi o Joel Santana ou foi a sua passagem no Grêmio que despertou o grande artilheiro? Eu sempre gostei de treinar depois do treinamento, desde a época do Ferroviário aqui, do Vasco, do Grêmio, do Porto, do Galatasaray, do Sport. Então, era muito dedicado. E isso fez com que, além de ter o dom de cabeceio, o tempo de bola, cabecear com o olho aberto, me fez chegar dentro da área, ser mais fácil finalizar. Sempre me capacitava mais, me preparava mais que os outros. Treinava à noite na Barra da Tijuca, correndo na Copacabana. Treinava depois, então isso só me fortaleceu e me fez, digamos, entre aspas, ser mais fácil que a bola chegasse na área. Tava voando, entendeu? Jardel, e quem... O João perguntou, vou dar uma insistida. Mas quem foi o grande treinador na tua vida? Foi o Filipão? Foi o Joel? Foi alguém lá da Europa? Porque se associou muito você a passagem pelo Grêmio ao Filipão. Talvez seja o time símbolo da tua vida, apesar de tudo que você fez em Portugal, no Porto, né? Todos que fizeram parte da minha história foram importantes. Mas o Filipão, logicamente, foi o que abriu as portas para o mundo, né? Que montou aquele time espetacular que ganhamos a Libertadores. Por isso, o Filipão é um dos treinadores que está marcado na minha história. Mas o Filipão não te levou para aquela Copa de 2002, né, Jardel? Por
por quê? Você já entendeu isso? Nunca vi na minha vida o cara ser artilheiro do mundo, artilheiro da Europa, em qualquer outro país eu iria, mas acontece. Agora, ô Jardel, a tua grande dupla foi com alguém do Porto ou foi com o Paulo Nunes no Grêmio? Com certeza foi com o do Porto, Por quê? que foram mais 4 anos jogando com o Drulovic, e com o Paulo Nunes foi 1 ano e meio, entendeu? Eu era bom os dois juntos. Mas você e o Paulo Nunes fizeram história, né? Fizemos, tem uma história ali, aquele legado ninguém vai tirar. Então, quando eu sempre vou para um evento do consulado gremista, ou qualquer outro, as pessoas, chega um gaúcho e fala, meu Deus, você e o Paulo Nunes eram fodidos, pá. Não, eu imagino que até hoje, né, que você já não atua mais como profissional, até o torcedor do Internacional tem a maior admiração por você. Na época, os caras deviam ter uma raiva de você, mas hoje em dia não, né? Tanto como do Benfica. Muitos torcedores do Benfica queria que tivesse jogado no meu time, né? Nesse caso aí, no Brasil, quando eu estava no Grêmio, as pessoas tinham coragem de jogar no Inter, eu falei, não. Ô Jardel, a gente está vendo aí muito legal atendeu a gente, mas você está chegando de viagem, você está para fora, você vai muito a Portugal, você está negociando jogadores hoje, o que você está fazendo hoje em dia? Eu assumi um clube aqui da segunda divisão, que é a União. Estou trazendo investidor, estou pegando a representação de todos eles. Foi um clube muito interessante, com jogadores de 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 anos, 20. Interessantíssimo. Fiz uma proposta. Então, vou ser inscrito para jogar, se Deus quiser, no jogo da subida. Vai jogar ainda? Vou. Então, capto o jogador, fui à Europa visitar alguns clubes, fui a um evento de uma empresa que me contratou. Então, eu tenho que fazer o que eu sei mais, que é mexer com futebol. Você está com que idade, Jardel? Fiz 47 agora, 18 de setembro. Você, quando eu falo de você, ou vejo gols seus, eu lembro do Dadá Maravilha, né? O Dario, né? Também tinha uma facilidade de subir, esperar a bola, o tempo, né? Eu não sei nem se você saltava tanto assim, né? Tem gente que acha que você tem quase 2 metros de altura, mas não, né? Você tem menos de 1,90 m. 1,87 m. Mas o tempo de bola, muito treino, muito treino, muito treino. Chegava no jogo, eu consigo cabecear com o olho aberto, tirando do goleiro para o goleiro, escolhendo o canto. Então, esse dom que Deus me deu, eu só me capacitei mais para que o gol ficasse mais fácil. Você sabe quantos gols você tem na sua carreira, Jardel? Você contou? Alguém contabilizou isso? 503 por aí. Quantos? 507, 503 por aí. Mais de 500. Não estou contando gol de juvenil, não, viu? É só como profissional. Bom, vamos falar um pouco mais da sua passagem pelo Grêmio, né? Das suas conquistas lá no Grêmio, né? Como é que você foi artilheiro, campeão de tudo também lá, né, Jardel? A minha chegada no Porto é muito engraçada, eu vou contar para vocês. Eu vim de uma Libertadores muito desgastante e o Porto foi para Glasgow fazer uma pré-temporada. E eu tinha sido vendido por 6 a 7 milhões, eu acho. Aí o jogador a bola batia na minha canela. Eu não era bom com o pé mesmo, né? Esse aí que contrataram e falava na nossa cara, assim, do meu lado, eu escutava. Aí eu, deixa quieto. Quando foi o primeiro jogo contra o Hearst, amistoso, eu joguei só 45 minutos. Fiz 2 gols ao treinador. Não preciso mais mostrar nada, não. Sai. No outro dia, o tratamento já era diferente. É assim. Futebol é assim. Você tinha sido campeão da Libertadores, né? Ganhei a Libertadores, ganhei a Recopa, 2 gauchão. Perdi o Mundial, que não tu lembra, pro Ajax, nos pênaltis. E começou ali o Campeonato Gaúcho, comecei a ganhando o gauchão, Libertadores, fomos à final da Copa do Brasil. Era um time extraordinário, o time do Grêmio.
encaixou, né? Ô, Jardel, hoje você mora aí em Fortaleza ou você tem casa no Sul também? Como é que é? Tenho casa no Sul, só que o apartamento está alugado. E como é o nome do clube que você está assumindo aí, do time? União. O Jardel, você sonha que está jogando no Porto, no Grêmio, no Vasco, na seleção brasileira, que está fazendo gol e tal, ou você é um ex-profissional, quer dizer, nem tanto, né? Não é um ex ainda, né? Porque ainda vai jogar, mas daquele altíssimo nível, você tem saudade disso ou não? Você parou numa boa? Dizem que o jogador morre 2 vezes, né? Tô no fuso horário ainda, desculpa. Cara, Você chegou de Portugal ontem? 1 da manhã. Ah, então está explicado. Pode bocejar à vontade. Esqueci até a pergunta. Faz de novo. Não, então o jogador morre quando para de jogar e depois morre de verdade, né? Cara, eu nunca tive lesão assim grave, joelho, problema de lesão grave. Então, eu vou para minha academia todos os dias, treino, final de semana jogo. Então, eu não vejo dificuldade nenhuma de que a bola apareça dentro da área. Eu falei, eu emagreço, fico bem. Essa bola não aparecer dentro da área, você não pode cobrar nada. Você acha que hoje você faria o mesmo sucesso da sua época? Porque o futebol mudou muito, né? O centroavante hoje não é tão prestigiado, não tem tantos pontas no futebol e tal. Eu acho que está muito inflacionado, muito jogador ganhando muito dinheiro e pouco rendimento, salário altíssimo. Eu acredito que se eu estivesse jogando hoje, como eu falei ontem para Portugal, eu estava valendo 150, 200 milhões de euros, ganhando 2, 3 milhões, 1 milhão de euros por mês. Então, essa safra nova agora, muito jogador que tem que voltar, tem que marcar. Eu sou a favor de um jogador de área que faça gol. Eu E também. não tem mais, né, Jardel? Não tem mais. Parece que os treinadores gostam de jogar com. Ah, flutua para cá, flutua para lá. Eles não gostam mais do 9-9, né? Não. Está extinto. E cabeceador também não tem mais, né, Jardel? Tem um aqui, ó. Eu posso agenciar você aqui no Sudeste, aqui, ver se eu arrumo um clube para você marcar uns gols de cabeça? Se for para eventos, presenças, eu posso. E para jogos amistosos também. Pode arrumar aí, me liga que eu vou. O meu parceiro aqui, o meu sócio, ele viu uma matéria que saiu ontem em Portugal, né? E disse que poderia, nessa altura, se eu estivesse jogando, ser vendido por 150 milhões de euros. Aí ele botou embaixo assim, os 15% seriam meu, kkk. Ô, Jardel, você já falou que brinca às vezes ainda em eventos e tal, né? O João perguntou, mas acho que você foi para uma outra resposta. Você lembra dos gols quando você estava no Grêmio, no Porto? Você ainda hoje você dorme, você lembra disso, sonha com isso? Lógico. Até essa semana, foi terça-feira, fui no estádio do Dragão, entrei ali no meio do campo. Eu sinto a saudade. Tanto é que, para matar essa saudade, eu faço futebol todo final de semana. Lógico que eu me vejo assim, dentro do estádio, vestindo a camisa do Porto, do Esporte, fazendo gol. E essa morte de você se entregar, você passar 20 anos jogando futebol e começar a engordar, isso eu acho que não. Acho que, da minha parte, eu vou tentar manter um peso ideal para que eu possa estar praticando as minhas brincadeiras todos os finais de semana. Ah, isso aí é um barato, viu? Eu tenho amigos que jogam bola regularmente com 60, 65, 70 anos de idade. Conheço até, não são amigos meus, mas até pessoas mais velhas que isso, que jogam regularmente, mantêm a forma física. Eu acho que o lance é não parar. O cara parou, aí estrupiou tudo.
Estupriou a mente, o espírito, tudo. A musculatura, né? O cara fica sedentário, sem refletir melhor, você indo dando uma caminhada na academia, na esteira ali, você volta para casa mais leve, raciocinando melhor. É o que eu faço, eu treino, fico no telefone recebendo, mandando jogador, vou no interior, vejo um jogador, volto. E agora fui para a Europa apresentar o meu trabalho oficialmente, entendeu? E só coisa boa, graças a Deus. Ô Jardel, você é um cara muito solícito, muito franco, fala o que vem na cabeça, muito bacana. Isso aí te ajudou no futebol? Você fez muitos amigos no futebol, que a gente sabe que é um meio muito difícil, né? Tem muita gente que acha que o futebol... Hã? Nenhum. Companheiros. Já chegar, beleza? Depois, nos momentos ruins, nenhum ligou para mim. Para saber, tá bem, quero você bem, Jardel? Fica bem? Nenhum, todos sumiram. É mesmo? Que coisa, 100%. não? É mesmo, é verdade. Que Ser coisa. humano é uma coisa estranha, né, João? A gente sabe que não é, enfim, não é só no futebol. E o Cristiano Ronaldo? É teu amigo até hoje? Você já foi cunhado do Cristiano Ronaldo, né? Dá vontade de dar um soco na cara da minha irmã. Ah, pensei que era do Cristiano. Não, eu vou estar com ele em dezembro, em Turim. Mas Eu vocês vou têm um lá, contato ainda? vou Mas lá. um soco na sua irmã porque ela namorou o Cristiano ou porque ela terminou com o Cristiano? Isso mesmo, porque ela terminou. Você estaria bem de cunhado hoje, né? Porra. Não, ele sempre me recebe. Eu estive em Portugal, mas fizeram uma bolha, não pude receber ninguém, mas em dezembro já está agendado de eu fazer uma visita, vou a Turim, vou a Roma ali, vou passear um pouquinho, vou passear e trabalhar. E vou estar com ele, vocês vão ver aí nas redes sociais, eu postando meu vídeo com ele, almoçando, vou chamar ele para jantar, né? Vou pedir para ele pagar a conta, que ele está com mais dinheiro do que eu. Não precisa nem pedir, ele deve pagar todo. Vocês se conheceram, você estava no auge e ele estava começando, Jardel? Não lembro exatamente como é que foi. Eu cheguei no esporte, eu tinha 16 anos, eu já tinha 27, já era ídolo. Então, eu pedi a ele para ele cruzar as bolas para mim. Vai lá, Juvinho, vai cruzar e aprende a cabecear, viu? Ficava falando com ele. Mas ele me trata super bem. Situação de ter namorado da minha irmã. Se ela soubesse que ele ia ser 5 vezes melhor do mundo, já tinha amarrado o burro, já, né? Ô, Jardel, eu queria só voltar rapidamente a esse tema das amizades aí, rapaz. Por que nenhum amigo? Futebol tem muita passação de perna, é muito interesse na hora só que o cara tá lá em cima. Porque você foi um cara que rodou o mundo inteiro, né, cara? Eu tenho respeito. Onde eu quero entrar, eu entro. Qualquer clube do mundo. Por isso que resolvi agenciar, resolvi captar. Mas, voltando ao assunto, no momento da minha depressão, do uso das drogas, aquilo, tudo, poucas pessoas me ligaram. De futebol, muito poucos. Que coisa, hein? Não é nem para... Jardel, tu tá bem? Quero você bem, cuide da tua vida, da tua saúde. Nós queremos nosso ídolo vivo, sabe? Assim, um exemplo. Mas, graças a Deus, eu estou bem. Hoje vivo mais um dia, com orgulho, agradecendo a Deus pela minha vida, por Ele estar me dando conhecimento, discernimento, sabedoria. É o que eu peço quando eu pego a minha Bíblia e leio. Inclusive, vai estar aqui, ó. Aí eu abro, fico aqui, dou uma lida. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? É por aí. A fé de acreditar na mudança só depende da gente, tem um poder de tudo. E você é feliz, você pai que está vendo aí, oi? Você é feliz hoje? Muito.
Ô, Jardel, você veio lá quando você começou na base, no Ferroviário, aí depois foi para o Vasco, uma família humilde, Jardel? Média alta. Depois meu pai perdeu tudo, justamente por causa do mesmo que eu, assim, bebida, sabe, farra, essas coisas. E morreu com 42 anos com um infarto. Uau, incrível, não sabia disso. E tenho minha mãe internada por álcool também. Eu coloquei ela 3 meses na clínica, 6 É, meses. Ela então, voltou, ela voltou. No outro dia eu estava começando a beber de novo cedo, aí eu internei de novo. então tem um lance hereditário nisso aí também, viu, Jardel? Você sabe. Mas alguém tem que quebrar, né? E esse alguém tem que ser eu. Alguém É. tem que quebrar. Ou Você tem qualquer outra pessoa filhos? que queira, ou qualquer outra pessoa que queira, entendeu? Não importa, porque é o Jardel, não é. Mas eu sinto dentro de mim que eu sou um elo de exemplo na sociedade, na família, em tudo. E não é Você o tem único filhos, caso. Jardel? Espera aí, deixa eu contar. Rio, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, 3. Estou brincando, então 3. Ah, filhos. Ei, te deixei na dúvida, tu ficou pensando. Eu tenho 2 filhos com a Karen, que mora em Cascais, a Vitória e o Del, e a Tainá aqui em Fortaleza. E você tem um que joga bola bem, é isso? Tem 24 anos e assinou pelo Pinheiros, da CNS em Portugal, assinou ontem. Então é um jogador que tem 1,94 m, Caramba. tem um pezinho bom, finaliza bem. Então conseguimos encaixar ele ontem lá nesse clube. Espero que corra tudo bem. Centroavantes também? Central, mas só que ele sai. Ele tem um pezinho muito bom, bom passo, sabe? Que legal. Como é que foram essas duas chuteiras de ouro, hein, Jardel? Chegar à marca que você chegou e as cerimônias para receber esses prêmios e tal, o que representou isso na sua vida? Quem que estava presente? Você imaginava que chegaria a esse ponto? Primeiro, sem meus companheiros, eu não sou nada, né? E quando eu resolvi ir para a Europa, aqui vou começar um novo ciclo. Então, essa chuteira de ouro foi no meu 97, se eu não me engano, 98, que eu fiz, se eu não me engano, 38 gols. E a outra foi no esporte, com 42 gols, só no campeonato em 30 jogos. Impressionante. Então, tinha uma média de 55, 70, 60 gols por ano. Por temporada, impressionante. Então, foi um ano. O Porto tinha sido bicampeão, eu fui tri, teta e penta. Taças de Portugal, super taças, sempre quartas de final de Champions League. Então, é uma história muito bonita que tem que ser lembrada, tem que ser falada. Onde eu chego em Portugal, onde eu ando, as pessoas me param demais. É por isso que nós te chamamos. Esse que a gente chama cabeça de bagre, a gente só chama nego F. Só chuteira de ouro. Escuta, e você ganhou um título também com a camisa da seleção brasileira, não foi? Ganhei o Mundial Sub-23, Sub-20 em Sydney, na Austrália, em 93. Sub-21, acho que era, né? Sub-20. E por isso eu não pude me naturalizar português, senão eu tinha jogado com Cristiano, Nani, Figo. Quando você precisa da seleção brasileira sub-20, você não pode mais jogar em outra seleção. Mas se fosse sub-18, poderia. Se Você você bate de. Hein, João? Ele bate de idade com o Deco, não bate, Jardel? Deixa eu só saber um detalhe dessa. Isso aí é uma novidade para mim. Se você não tivesse jogado nessa seleção brasileira, você teria se naturalizado português? Com certeza. Eu sou naturalizado português, né? Até ontem. Deixa eu ver. Renovei meu passaporte. Ó. De urgência e na hora eles me daram. Perante a pandemia está muito difícil.
Então, Jardel, mas junto com essa pergunta mesmo, porque está no contexto, você bate de idade, se eu não me engano, com o Deco, que jogou pela seleção portuguesa. Acho que o Deco é 7'4", você é 7'3", se eu não estou enganado, não é mais ou menos isso? É, eu disputei 2 campeonatos e o Deco chegou em seguida, nós ganhamos um e perdemos outro. E de lá foi para o Barcelona, eu fui para o Galatasaray, fui campeão da Champions do mundo, eu fui para o Galatasaray e ganhei a Recopa lá. Joguei com o Deco 2 anos, não tive a oportunidade de me encontrar com ele, porque ele tinha marcado reuniões e não deu. Mas ele está morando em Portugal, trabalha lá e tudo. Você foi bem no Galatasaray, eu não lembro muito da sua passagem, porque é tanta informação, tanto jogador que vai para o exterior e tal. Na sua época já tinha muito brasileiro na Europa. Todo mundo fala, o Alex. Acho que agora o João deu uma travadinha, mas estava te perguntando isso, Jardel. Você foi bem lá no Galatasaray, como é que foi tua passagem lá? Foi espetacular, ganhamos a Supertaça da Europa, em cima do Real Madrid. O último título que o Galatasaray tem, eu fui justamente para me encontrar com os fãs do Galatasaray na Alemanha, que vai ter muito turco. Então, eu tenho quase 110 mil seguidores fiéis, são 80%, 90% turco. E como é que é a panela de pressão lá? A rivalidade, jogar o clássico? Nunca vi na minha vida igual. Galatasaray, Fenerbahçe, você nem escuta a apito do árbitro, barulho. Na minha vida, nunca vi uma paixão tão grande. A hora que eu joguei no Vasco contra o Flamengo, joguei no Grêmio contra a Inter. E lá não existe. Igual lá não existe. Fanatismo muito grande, um amor muito grande. E tive com o Alex. Quem mais? O Alex Telles também jogou no Galatasaray, Felipe Melo, agora está o Falcão. Então, é um clube que tem um nome muito forte, um peso muito grande e tem uma responsabilidade por trás. Se você não vai bem, você é cobrado demais. Então, e tem que existir muito foco para vestir camisas de peso e aguentar. Porque se o time vai mal, quem cai é o treinador. O jogador não cai. Só troca o jogador, entendeu? Falando nisso, como é que você vê o futebol brasileiro atual, a seleção do Tite? Cara, sinceramente, o Campeonato Brasileiro está muito nivelado perante a pandemia. Influencia muito sem público, na minha opinião. Principalmente, para melhor, quem vai jogar fora de casa. Ajuda. Seleção brasileira, eu não tive a oportunidade de ver, porque eu estava ocupado. Mas parabéns ao Tite pelas 2 vitórias. E que ele faça isso na Copa também, que é importante. Porque a gente está na hora de a gente ganhar uma Copa do Mundo. Mas você acha que você consegue enxergar o Brasil campeão do mundo de novo? No momento, não. Ô, Jardel, acho que hoje a internet está pegando o nosso pé. Daqui a pouco a gente já está chegando ao final. Eu quero te perguntar o seguinte, Jardel. O que você ficou de toda a tua carreira, assim, como simbólico, como mensagem? Foram os gols, as amizades talvez nem tanto, que você falou que fez mais companheiros do que amigos, foram os países que você jogou, foi a superação, porque todo mundo tem alguma coisa que traz, né, da sua profissão, no caso o futebol. O que o futebol te trouxe, Jardel? Me trouxe, me trouxe um legado, um carinho quando eu saio na rua, por tudo que eu fiz. E lembranças de jogos. Quando eu estou com um amigo, um companheiro do lado assistindo o jogo, eu falava, fiz um gol assim. Pô, eu dizia assim, sabe? A gente está conectado ao futebol, então a gente tem que estar conversando mais sobre futebol. Os outros problemas a gente conversa em casa. Por isso, eu tenho uma satisfação enorme de ter essa história toda que eu conquistei e ter vencido todos os obstáculos depois da minha depressão, depois do uso da cocaína, aquelas coisas todas. Então, eu não tenho que esconder mais nada, porque a minha vida, quem manda sou eu, e daqui para frente
andar bem acompanhado, fazer bons negócios, fazer que o povo mude de opinião, né? Porque, Jardel, sempre falam mal, né? Os caras fazem a coisa boa, falam mal, imagina fazendo mal. E a política também foi uma tragédia, né, Jardel? Se pudesse voltar no tempo, você não se metia nessa, né? Então, aqui eu apoio só a área do esporte. Eu tenho um candidato que eu apoio. Ó, não quero cargo, não quero nada. Eu quero trabalhar no esporte. Dar palestra, tudo. Você chegou a ser deputado estadual, né? E não correu nada bem, não. Me deram uma cruzeta das grandes, mas já passou. Vamos falar de outra coisa, que isso aí a gente já conhece. Ô Jardel, por que o futebol, na sua opinião, perdeu o encanto? Você falou que não viu os Jogos do Brasil, muita gente não viu os Jogos do Brasil, eu confesso que não vi também os 2 jogos da seleção brasileira contra Bolívia e Peru. Isso é uma coisa... Depois você acaba vendo os melhores momentos, vendo no programa de esporte e tal, vendo os gols e tal, mas não tem mais aquele apelo, né, que tinha, né? Por quê, Jardel? Aquela paixão, vai todo mundo para um bar, ver o jogo, todo mundo sabe, não tem. É porque está faltando o título. O Tite ficava tão bem na última Copa, na eliminatória, ganhamos e tudo. Eu estava muito confiante que a gente ia ser. Até apostei várias jantas aqui, almoço que eu perdi, mas não tem aquela paixão de você... Porque perdeu a credibilidade, né? Por tanto tempo não ganhar a Copa do Mundo. O Tite é um ótimo treinador, mas treinador sem título de Copa do Mundo. É igual o Messi, não vai ser considerado o melhor do mundo, porque não ganhou a Copa. Então, os que ficam na história são os que são vencedores, que ganham. Então, não estou julgando o Tite, nada, não. Torço e vou torcer sempre para ele. Tenho amigos lá como o Tafarel, Branco, na seleção, todos ali eu conheço. Eu quero o título, eu quero que o Brasil volte a ganhar uma Copa do Mundo e venha fazer o nosso país feliz. E você é muito frustrado de não ter jogado nenhuma Copa, Jardel? Não. Eu só acho que em qualquer outro país do mundo eu iria para a Copa do Mundo. Acho que do mundo e da Europa. Só no Brasil que não. Mas assisti o jogo da final, rezando para o Filipão ganhar. E o Filipão, já estive com ele várias vezes, conversei e estamos de boa. Eu não guardo mágoa de ninguém. Não adianta guardar mágoa. Isso aí te deixa com mal-estar espiritualmente, fisicamente, em tudo. Então, não deu, não foi, passou, vida que segue. Ô Jardel, Fortaleza é perto de Lisboa, né? Quantas horas? 6h15. 3? 6. 6h15. Pô, é uma maravilha, né? Para quem tem... Morar em Fortaleza, para quem tem negócio e história em Portugal, é uma beleza, né? É ótimo. Ainda mais que nas passagens também baratinhas. Pois é, se você morasse em Porto Alegre, a coisa era bem diferente, né? Eu levo 10 horas para chegar em Porto Alegre, 11. Então, eu chego às 7 horas em Lisboa, 6h30 por aí. Incrível, é uma mão na roda. Ô, Jardel. E do mar, sabe? E falando em Fortaleza, o futebol do Norte e Nordeste aí está em alta, né? A gente tem visto o Fortaleza, o Ceará, os times de Recife que a gente sempre viu, mas principalmente Fortaleza e Ceará, o próprio Bahia com uma gestão bem bacana, não está tão bem no campeonato, o Mano começou a fazer o trabalho agora, mas parece que tem uma certa inversão do eixo aí, né? Você também enxerga assim? Enxergo. O futebol cearense está crescendo muito, evoluindo muito, criando condições como deve ser, e a tendência é o Fortaleza e o Ceará disputando a Libertadores, se não esse ano, no próximo. Que legal. Ô, Jardel, fica tranquilo que daqui mais 5 minutinhos nós vamos deixar você dormir até recuperar o fuso horário, viu? Tá acabando já a nossa conversa. Sabe de quem que eu me lembro quando você chega assim perto da câmera? Do Raimundo Fagner, quando ele era mais jovem e tal.
Fez aniversário essa semana. Liguei para ele, mandei mensagem para ele. É um dos meus melhores amigos. Falo com ele todo dia. E vocês são parecidos. Claro que hoje o Fagner tá com a minha idade, né? É mais velho e tal. Mas vocês são parecidos. Quando você chega perto da câmera, eu vejo o Raimundo Fagner. Tá calor aí em Fortaleza, Jardel? 33. Vixe, aqui em São Paulo tá uns 15 graus hoje. Tá bom para tomar um chimarrão, um vinho tinto e vai dormir. Você sofreu muito em Porto Alegre? Porto Alegre também é um frio úmido, né? Esse negócio de sofrer é para quem é os fracos. Eu, quando cheguei no Vasco, bateu saudades, mas eu persisti. Frio é um detalhe. As pessoas me perguntam, não sei se tu vai concordar com a minha opinião. O futebol na Europa é diferente? Não, o campo é igual, a bola é redonda. Adaptação. Estou com a minha família, vou ganhar mais. Campo melhor condição, tenho que render mais. E foi o que aconteceu. Esse negócio de adaptação é conversa para boi dormir. Tem que se adaptar. Com o mesmo campo, mesma bolinha, não existe isso. Eu sou muito frontal, eu falo o que eu penso. Acho que o jogador, quando tem melhores condições, mais ele tem que render. Ô, Jardel, o João vai fechar contigo, mas eu vou te fazer uma pergunta dupla aqui, ó. Queria que você falasse na tua carreira até hoje uma grande tristeza e uma grande alegria, a maior das duas. A minha maior tristeza foi ter provado a droga. E a minha maior alegria é estar bem hoje, ter vencido ela. Muito bom. Johnny? Jardel, puxa vida, eu fico pensando aqui nos artilheiros do Grêmio, né? O Grêmio teve grandes centroavantes, o Alcindo, o Baltazar. Eu sou fã de centroavante, porque eu joguei mais do que você, viu? Pode ter jogado mais que eu, mas não fez mais gol que eu. Não, eu joguei mais cedo que você, porque eu jogava no gol. Porque de vez em quando... Eu era goleiro também antes. De vez em quando eu jogava na linha e às vezes jogava no ataque, né? Porque é catado de bairro, de rua e tal. Mas que dificuldade para fazer a tal da bolinha entrar naquele retângulo enorme, né? Parece falso, parece fácil. Parece fácil, mas tem gente que nasce... Bom, tem gente que nasce para tudo no mundo, né? E tem gente que nasce para pôr aquela bola lá, aquela maldita bola dentro daquele negócio. Era um sofrimento. Eu preferia defender do que tentar colocar a bola lá. Então, eu sou fã de centroavante goleador. Eu acho que isso falta no futebol brasileiro. Faltam pontas. Acho que todo mundo deveria fazer um meia-culpa e assumir uma postura alegre, ofensiva. Dane-se se perder, se ganhar. Mas jogos com muitos gols e tal, para trazer o torcedor de volta, a paixão, a história, a essência do futebol brasileiro de volta. É por isso que a gente te convidou aqui para você contar um pouco dessa sua trajetória vitoriosa, bolas de ouro, chuteira de ouro. O que mais de ouro que você tem aí? Rolex, cordão de pendurar no pescoço, tem tudo isso. Vamos dar um pulo aí, hein? Essa minha aliança. Eu usei muito isso aí, já passou o tempo. Eu concordo, estou contigo na opinião, então espero que essa postura do futebol mude e volte. O time grande vai jogar contra o time pequeno. Aí fica tudo lá atrás. Aí tu vai perguntar ao jogador, mas tá vendo que tá todo mundo atacando e os gajos estão tudo atrás. Fogo, pá! Jardel, um grande abraço, viu? Fique bem, nada de droga, nada de política e tal, só contar a sua história, que a galera curte muito o Jardel, o artilheiro, o Jardel jogador. E vai dormir antes que você durma aqui, hein? Eu ia falar, eu vou para voltar eu tenho uma entrada na televisão de Portugal ao vivo agora, às 3h em ponto, 3h20 daqui. E depois eu vou para academia, vou dar corridinha de 5 quilômetros. E vai dormir na esteira.
Vou não. Vou tomar uma bombazinha, os comprimidos que eu tomo ali. Olá, hein? Não, é o meu nutrólogo que me passou, é tudo medicado. Maravilha. Obrigado, Jardel. Valeu, Rodrigo Viana. Beijo. Valeu, João. Jardel, você é um grande personagem. Valeu. Valeu. E manda um abraço pro Fagner, hein? Ei, vou mandar um abraço pro Raimundo Fagner, viu? Printei. Vou mandar um abraço pro Fagner e para todos aí do programa. Maravilha. Valeu, Jardel. Obrigado a vocês que acompanharam mais um papo nosso aqui, os Canalhas no UOL. Tchau, gente. Semana que vem tem mais. UOL.